Estou sentada no meu carro, encarando minha própria casa como se fosse de um estranho. Daqui consigo ver tudo. As pessoas chegando todas chiques, a decoração que custou uma fortuna, as flores brancas por todo lado. Minha mão aperta as chaves novas. Troquei todas as fechaduras ontem à noite. Meu celular não para de vibrar. É meu irmão James, desesperado para falar comigo. Desligo sem atender. Já sei o que ele vai dizer, e sinceramente, não tô nem aí. A Rebecca acaba de chegar, toda sorridente no vestido de noiva caríssimo. 12.000 reais jogados fora, porque ela não vai entrar naquela casa hoje. Não vai mesmo. Dá pra ver daqui o Mark recebendo os convidados, ajeitando aquela gravata idiota que dei pra ele no nosso aniversário. Olha a cara de felicidade dos dois, como se não tivessem destruído minha vida 6 meses atrás. Como se eu fosse só um detalhe, um obstáculo que eles superaram no caminho pro felizes para sempre deles. Sinto um aperto no peito quando vejo minha mãe chegando, apoiada no braço do James. Ela parece tão frágil, mais magra que na semana passada. O câncer tá consumindo ela rápido demais. Por um segundo, penso em desistir de tudo, destrancar as portas, fingir que tá tudo bem. Mas aí lembro da cara da Rebecca quando me contou que tinha sido só um deslize. Um deslize que durou meses, aparentemente. Um deslize com o meu noivo, 3 dias antes do meu casamento. As pessoas estão começando a perceber que tem algo errado. Vejo o buffet tentando entrar pelos fundos, o fotógrafo confuso na porta da frente. O celular vibra de novo. Dessa vez é o Mark. Por favor, atende! Precisamos da chave agora! Sorrio sozinha no carro. Ele realmente acha que vou entregar a chave? Que vou facilitar? Depois de tudo? De jeito nenhum. Vou ficar aqui, assistindo tudo desmoronar. Não faz ideia do que ainda vem pela frente. Nenhum deles faz. Mas você deve estar se perguntando como cheguei a esse ponto, né? Como uma mulher aparentemente normal, acabou escondida dentro de um carro, observando o próprio plano de vingança se desenrolar como uma novela mexicana. Pois é, também me pergunto isso às vezes. A história não começa aqui, com fechaduras trocadas e um vestido de noiva de 12.000 reais condenado a nunca entrar naquela casa. Começa 6 meses antes, quando meu mundo virou de cabeça para baixo com alguns cliques num computador que eu nunca deveria ter aberto. Volto a fita para você entender direitinho como essa tragédia começou a tomar forma. Foi numa terça-feira chuvosa, daquelas que São Paulo se transforma num caos só. Eu mexendo no computador do Mark para adiantar os convites do nosso casamento quando achei. Os e-mails estavam ali, escancarados na tela. Mensagens entre ele e Rebecca, minha futura cunhada. Não aguento mais fingir, dizia um. Precisamos contar para ela, respondia outro. Meu estômago virou do avesso. 3 dias. Faltavam só 3 malditos dias para o nosso casamento, e ali estava a prova de que meu noivo e minha cunhada estavam me traindo pelas costas. Confrontei o Mark naquela mesma noite. Primeiro ele negou, claro. Depois, quando mostrei as mensagens impressas, começou com aquele papo furado de não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. Foi só uma vez, um erro, ele implorou. Mentira. As datas nos e-mails mostravam meses de conversa, planejamento, encontros escondidos. A Rebecca chorou rios quando chamei ela para conversar. Me perdoa, foi um momento de fraqueza. Um momento que durou quase meio ano, pelo que descobri depois. O pior foi a reação da família. Minha própria mãe sugeriu que eu reconsiderasse cancelar o casamento. Pensa no dinheiro já gasto, nos convidados, na vergonha. Como se a vergonha fosse minha. Meu irmão James tentou ser neutro. Aquela história de vamos todos conversar como adultos. Adultos? Que tipo de adultos traem, mentem e depois esperam que tudo seja perdoado com um simples desculpa? A única pessoa que me apoiou foi minha amiga Carla. Cancela essa merda e manda os dois pro inferno, disse ela. E foi o que fiz. Liguei para cada convidado explicando a situação. Alguns ficaram chocados, outros fingiam surpresa quando era óbvio que já sabiam. Devolvi os presentes que já tinham chegado.
Guardei o vestido numa caixa no fundo do armário. Não tive coragem de jogar fora. Custou 3 meses do meu salário. Passei o dia que seria meu casamento trancada em casa, bebendo vinho direto da garrafa e ignorando as ligações da minha mãe. Foi o dia mais solitário da minha vida. Mas não imaginava que 6 meses depois eles teriam a cara de pau de fazer o que fizeram. Aí já foi demais para mim. Sara, preciso te contar uma coisa. A voz da minha mãe no telefone já entregava que vinha bomba. Eu estava começando a me reerguer depois do cancelamento do casamento. Tinha voltado a trabalhar com tudo, focando nas fotos de arquitetura que sempre foram minha paixão. Já conseguia passar um dia inteiro sem chorar, o que eu considerava uma vitória e tanto. O Mark pediu a Rebecca em casamento ontem. Eles vão oficializar mês que vem. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não era só uma traição passageira. Não foi só um erro, como eles juraram. Era real, o tempo todo. Você tá bem, filha? Minha mãe perguntou depois de uns 30 segundos de silêncio mortal. Como ela podia achar que eu estaria bem? Claro, mãe. Ótima. Aliás, por que eu não estaria? É só meu ex-noivo se casando com minha cunhada 6 meses depois de cancelar meu casamento por causa da traição deles. O sarcasmo pingava das minhas palavras. Não seja assim, Sara. Eles se apaixonaram. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem? Desliguei na cara dela. Quem fala uma merda dessas pra própria filha? Foi naquela noite, olhando pro teto do meu quarto, que a ideia começou a nascer. Primeiro como uma fantasia boba, daquelas que a gente tem quando tá com raiva. E se eu me vingasse? E se eles sentissem pelo menos um pouquinho da dor que me fizeram sentir? Fiquei imaginando 1000 jeitos de arruinar o casamento deles. Nada violento, claro, mas algo que deixasse uma marca. Algo que eles lembrassem pelo resto da vida deles juntos. Um gostinho amargo na história de amor perfeita que estavam construindo sobre os destroços da minha felicidade. Mesmo assim, fui ao jantar de noivado. Coloquei meu melhor vestido, sorri quando precisava sorrir, bebi champanhe para aguentar a hipocrisia. Todo mundo fingindo que era a coisa mais normal do mundo. A Rebecca teve a audácia de me abraçar, dizer que estava feliz que eu tinha superado tudo. E então veio a cereja do bolo. Sara, você é tão importante para mim, para nossa família. Queria muito que você fosse minha madrinha. Foi naquele momento, engolindo a raiva com um gole de champanhe, que meu plano começou a tomar forma de verdade. E seria perfeito. Vocês já escolheram o local do casamento? Perguntei com meu sorriso mais falso durante um almoço de família. Rebecca e Mark se entreolharam. Ainda estamos procurando. Os lugares bons estão todos reservados, e os disponíveis custam um rim. Foi quando soltei a bomba. Por que não fazem lá em casa? O jardim é grande, a vista é linda, e não vai custar nada. Juro que dava para ouvir as engrenagens girando na cabeça deles. Era uma oferta irrecusável. Minha casa vitoriana com aquele jardim bem cuidado de graça? Pois é, como diz o ditado, presente de grego. Tem certeza, Sara? Mark parecia desconfiado. Ele me conhece bem demais, ou pelo menos achava que conhecia. Claro, é o mínimo que posso fazer pela família. A palavra família saiu ácida da minha boca, mas ninguém pareceu notar. Rebecca já estava empolgadíssima, falando sobre decoração, luzes e arranjos florais. Vai ser perfeito. Mal sabia ela que perfeito seria meu plano, não o casamento dela. Minha mãe me olhou com aquela cara de finalmente você superou. E isso só me deu mais força para seguir em frente. Na semana seguinte, mostrei a casa para o casal feliz e a organizadora do evento. Aqui podemos montar o altar, ali a pista de dança. Enquanto eles planejavam, eu já imaginava cada porta trancada, cada convidado confuso do lado de fora. Visualizei a cara de Rebecca quando percebesse que não entraria na casa. Pequenas dúvidas surgiram. Isso me faz uma pessoa horrível? Talvez. Mas eles foram horríveis primeiro. E como minha avó sempre dizia, quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Saindo de casa, Mark tentou ter aquela conversa sincera. Sarah, quero que saiba o quanto isso significa pra gente. Sei que não foi fácil. Levantei a mão, interrompendo. Água passada, Mark. Somos adultos. Ele parecia aliviado. Idiota. Tinha caído direitinho. O Sr. Oliveira, meu vizinho há 10 anos, me viu na varanda depois que eles saíram. Certeza que tá tudo bem com isso, menina? Perguntou com aquele jeito dele de ver através das pessoas. Nunca estive melhor, respondi, e entrei antes que ele notasse o brilho de vingança nos meus olhos. Os meses seguintes foram um teste para minha paciência. Rebecca invadiu minha casa com suas ideias, amostras de tecido, catálogos de flores. A cada visita dela, mais a minha casa deixava de ser minha. Podemos mover esse sofá? Esse quadro não combina com o tema. Sorria e dizia, claro, fique à vontade, enquanto por dentro contava os dias para o grande final. Ela trouxe decoradores, floristas, uma equipe inteira que entrava e saía como se o lugar fosse dela. E eu? Só observava, alimentando o meu plano. Numa terça-feira, encontrei a lista de convidados esquecida na mesa da cozinha. Corri os olhos pela lista de 187 nomes. Procurei o meu. Não estava lá. Eles não tinham me convidado para o casamento na minha própria casa. Isso mesmo. A ironia era tão grande que quase ri. Quase. Fiquei encarando aquela lista, sentindo o sangue ferver. Qualquer dúvida sobre meu plano evaporou naquele instante. Eles mereciam cada segundo do que estava por vir. As reuniões de família viraram um show de hipocrisia. Todos falando do casamento, dos preparativos, de como seria lindo. Ninguém mencionava o elefante na sala, que o noivo era meu ex, que a noiva era minha cunhada, que eles tinham me traído e agora estavam usando minha casa. Uma noite, na saída, minha mãe segurou meu braço. Estou orgulhosa de você, filha. Sua maturidade... Engoli seco. Se ela soubesse. Mas não saberia. Não até ser tarde demais. O plano estava quase pronto. Copiei todas as chaves, dizendo que precisava dar cópias para o buffet, florista, organizadora. Ninguém questionou. Uma semana antes do casamento, perdi o jogo de chaves original. Não se preocupem, todos os fornecedores já têm cópias, garanti. O que ninguém sabia é que eu já tinha agendado um chaveiro para a noite anterior ao casamento. Todas as fechaduras seriam trocadas, sem exceção. Só eu teria as chaves novas. James me ligou naquela semana. Sarah, só quero confirmar que tá tudo bem mesmo. Menti descaradamente. Nunca estive tão bem, maninho. Vai ser um dia inesquecível. Nisso, pelo menos, eu estava sendo sincera. O jantar de ensaio na véspera do casamento foi no restaurante favorito do meu pai, que faleceu há 5 anos. Mark e Rebecca nem perceberam a ironia de celebrar ali. Observei tudo como se assistisse um filme. Os sorrisos, os brindes, os planos para o grande dia. Rebecca estava radiante naquele vestido verde esmeralda. Mark não tirava os olhos dela. Por um momento, um breve momento, quase senti pena. Eles realmente pareciam apaixonados. Mas aí lembrei das mensagens, das mentiras, da traição. A pena evaporou como orvalho no sol. Minha mãe estava visivelmente mais fraca. Nos últimos meses, o câncer tinha avançado rápido demais. Fico feliz de ver esse casamento antes de partir. Ela comentou baixinho comigo, enquanto os outros estavam distraídos com a sobremesa. Senti um nó na garganta. Não tinha considerado isso. E se o choque fosse demais para ela? Hesitei. Talvez devesse desistir, deixar para lá. Perdoar e seguir em frente, como todo mundo dizia que eu devia fazer. Estava quase mudando de ideia quando ouvi a mãe da Rebecca. Que bom que a Sarah finalmente entendeu que eles nasceram um para o outro. Sempre achei que ela não era a pessoa certa para o Mark, disse a cobra para minha tia, sem saber que eu estava logo atrás. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para o casamento. A Sarah é muito... intensa. Senti o sangue ferver de novo. Intensa? Intensa?
Eu era a vítima ali, e ainda tinha que ouvir esse tipo de comentário? Saí mais cedo do jantar, alegando dor de cabeça. Ninguém questionou. Acho que estavam até aliviados por eu sair. O chaveiro chegou às 11 da noite. Um senhor de idade, com cara de sono. Tem certeza que não pode esperar até amanhã, moça? Enfiei R$ 500 na mão dele. Absoluta certeza. Preciso de todas as fechaduras trocadas hoje. Enquanto ele trabalhava, eu andava pela casa, olhando cada detalhe da decoração. As flores, as fitas, as cadeiras arrumadas no jardim. Tudo tão bonito, tão perfeito, tão falso. Quando o chaveiro terminou, já passava das 3 da manhã. Paguei, agradeci e fiquei sozinha com as chaves novas pesando no bolso. Não havia mais volta. O plano estava em movimento. Amanhã seria o grande dia. Só que não do jeito que eles esperavam. Acordei antes do despertador tocar. Na verdade, mal tinha dormido. Fiquei rolando na cama, revivendo cada detalhe do plano, imaginando as reações, os gritos, o caos. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa que parecia de guerra, calça jeans escura, camiseta preta, jaqueta de couro. Maquiagem perfeita, cabelo impecável. Se eu ia arruinar um casamento, pelo menos estaria bonita fazendo isso. O celular já mostrava 10 chamadas perdidas, os fornecedores começando a perceber que algo estava errado. Dona Sara, aqui é da decoração, não estamos conseguindo entrar. Ignorei. Sara, aqui é o buffet, cadê as chaves que você prometeu? Delete. Sara, é o Mark. Que porra tá acontecendo? Ninguém consegue entrar. Esse eu quase respondi, só para ouvir o desespero na voz dele. Mas me contive. A surpresa seria maior assim. Pela janela da frente, vi o movimento começando. Caminhões estacionando, pessoas carregando caixas, flores, equipamentos, todos parados na frente da casa, sem poder entrar. Desliguei o celular, peguei as chaves e saí pelos fundos. Ninguém podia me ver ainda. Era cedo demais. O show principal nem tinha começado. Entrei no carro e dirigi até o café na esquina. Dali dava para ver tudo sem ser vista. Pedi um cappuccino e fiquei observando o caos crescer. Uma parte de mim, bem pequena, se perguntava se não estava indo longe demais. E se minha mãe passasse mal com o estresse? E se isso destruísse minha relação com James para sempre? Era um preço alto a pagar por vingança. O Sr. Oliveira entrou no café, me pegando de surpresa. Sentou na minha mesa sem pedir licença. Então é isso que você vai fazer? Trancar todo mundo do lado de fora? Como ele sabia? Meu rosto deve ter entregado. Conheço esse olhar desde que você era criança, Sara. É o mesmo que tinha quando quebrou a boneca da sua prima porque ela pegou seu urso sem pedir. Engoli em seco. Eles merecem, consegui dizer. Ele balançou a cabeça. Talvez. Mas você merece isso? Levantou-se e saiu, me deixando com a pergunta martelando na cabeça. Merda. Por que ele tinha que aparecer justo hoje? 12:00. Os convidados começaram a chegar, todos arrumados, carregando presentes. Estacionei do outro lado da rua, de onde podia ver tudo sem ser muito visível. A confusão já era total. Fornecedores frustrados, organizadora do casamento aos berros no telefone, garçons esperando instruções que não vinham. As cadeiras no jardim estavam lá, arrumadas em fileiras perfeitas, mas as mesas para a recepção, a comida, a bebida, nada disso tinha sido montado. Não tinha como com a casa toda trancada. Uma limusine branca estacionou. Rebeca saiu, já com o vestido de noiva, segurando um buquê de rosas brancas. Mesmo de longe, dava para ver seu rosto passando da excitação para o pânico, enquanto a organizadora explicava a situação. Mark chegou logo depois, no carro dos pais. Começou a circular pela propriedade, tentando todas as portas e janelas, gritando meu nome. A raiva dele parecia crescer a cada porta trancada que encontrava. Os convidados começaram a formar grupinhos,
cochichando, alguns já rindo da situação. Devia ser o casamento mais comentado do ano. Foi quando vi o carro do meu irmão chegando. James ajudou minha mãe a sair do banco de trás. Ela parecia tão frágil, tão pálida. Usava um vestido azul claro que ficava largo demais no corpo consumido pela doença. Por um segundo, quase saí do carro. Quase corri até lá para acabar com aquilo tudo. Mas então vi Rebecca se aproximar deles, chorando desesperada, provavelmente contando como eu tinha arruinado tudo. Como eu tinha arruinado. A hipocrisia era tanta que me deu forças para continuar. O circo estava armado. 200 pessoas do lado de fora da casa, o sol escaldante de meio-dia, nenhum lugar para sentar além das cadeiras da cerimônia, nenhuma bebida além do que alguns convidados tinham trazido. Mark parecia ter enlouquecido, esmurrando a porta principal, gritando meu nome. Rebecca sentou num degrau, o vestido branco já sujo na barra, maquiagem borrada. Os fotógrafos, os únicos que pareciam estar se divertindo, registravam tudo. Pensei com amarga satisfação. Essas não são as fotos que eles esperavam ter do dia mais feliz das suas vidas. Foi tudo muito rápido. Num minuto, minha mãe estava de pé, conversando com a tia Lúcia. No outro, ela cambaleou, levou a mão ao peito e caiu. A princípio achei que fosse o calor, o estresse, mas quando vi James gritando por ajuda, soube que era mais sério. Alguém chamou uma ambulância. De repente, o casamento era a menor das preocupações. Todos se aglomeraram em torno dela, tentando ajudar. Rebecca, ainda de vestido de noiva, ajoelhou na grama ao lado da minha mãe sem se importar com a sujeira, segurando sua mão até os paramédicos chegarem. Fiquei paralisada no carro, assistindo a cena como se fosse um filme. Isso não era parte do plano. Nunca quis machucar minha mãe. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. A ambulância chegou em 10 minutos, que pareceram 10 horas. Quando os paramédicos a colocaram na maca, Mark assumiu o controle da situação com uma autoridade que nunca tinha visto nele antes. Organizou quem iria para o hospital, pediu a alguns amigos médicos entre os convidados para acompanharem, garantiu que James não precisava dirigir naquele estado. Finalmente encontrei forças para sair do carro. Caminhei em direção ao grupo, as pernas bambas. As pessoas abriam caminho quando me viam, alguns com olhares acusadores, outros com pena. Quando cheguei perto da ambulância, James me viu. Seu olhar... Nunca vou esquecer aquele olhar. Não era raiva, nem ódio. Era decepção pura. Satisfeita agora? Foi tudo o que disse antes de entrar na ambulância. Mark e Rebecca, já sem o paletó e com o vestido arruinado, entraram em outro carro para seguir até o hospital. Fiquei ali, sozinha no meio dos convidados que dispersavam, dos fornecedores que recolhiam seus equipamentos. O casamento estava oficialmente cancelado, mas não da forma que eu planejei. Não era para ser assim. Era para ser minha vingança perfeita, não uma tragédia familiar. O Sr. Oliveira se aproximou, colocou um casaco sobre meus ombros, nem tinha percebido que estava tremendo. Vamos, menina, vou te levar para o hospital. No caminho, ele não disse nada. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Minha vingança tinha custado mais caro do que eu jamais imaginei pagar. A sala de espera do hospital parecia menor do que realmente era. Talvez pelo tanto de gente da família amontoada ali, ou talvez pelo peso da culpa que eu carregava. Quando entrei, a conversa morreu. Os olhares viraram punhais apontados para mim. Tia Lúcia fungou alto e virou o rosto. Primo André, que sempre foi meu parceiro de cerveja nos churrascos de domingo, fixou os olhos no chão como se tivesse achado algo fascinante nos ladrilhos brancos. Ninguém queria olhar para a vilã da história. E eu era a vilã, não tinha mais como negar. Como ela está? Perguntei pro vazio, já que ninguém parecia disposto a me dirigir a palavra. Foi Mark quem respondeu surpreendentemente. Estável. Tiveram que entubá-la. Estão fazendo exames. Ele tinha tirado a gravata e o paletó, a camisa branca amarrotada e manchada de... Seria sangue? O médico disse que foi um infarto.
O calor, a idade, o câncer já avançado e o estresse. A última palavra saiu carregada, mas sem a acusação que eu esperava. Só cansaço. Um cansaço profundo que, naquele momento, eu compartilhava. Me sentei no canto mais afastado, onde ninguém precisaria fingir que eu não existia. Rebecca apareceu vinda do banheiro, ainda de vestido de noiva, embora tivesse arrancado a longa cauda e o véu. Sem a maquiagem perfeita e com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela parecia mais nova, quase vulnerável. Nossos olhares se cruzaram. Esperei ver ódio, mas vi algo pior. Pena. Ela sentia pena de mim. A humilhação queimou mais que qualquer insulto que ela pudesse ter gritado. James saiu da sala onde nossa mãe estava e veio direto na minha direção. Pensei que fosse levar um tapa, e teria merecido. Mas ele só se sentou ao meu lado, exausto. Ela perguntou por você, disse após um longo silêncio. Acho que você deveria entrar. Engoli seco. Não estava preparada para isso. Para ver minha mãe naquela cama por minha causa. Ela sabe que você trocou as fechaduras de propósito? Sim. Todo mundo sabe, Sarah. Todo mundo. Ele suspirou profundamente. A vingança tem um preço, e acredito que você ainda não terminou de pagar. Levantou-se e ofereceu a mão para me ajudar a levantar. Era o mais próximo de perdão que eu teria dele, pelo menos por enquanto. 2 semanas se passaram desde o desastre do não casamento. Mamãe teve alta, mas estava mais fraca do que nunca. James a levou para a casa dele. Disse que seria melhor ela ficar sob supervisão constante. O que realmente significava, longe de mim e do estresse que eu causava. Não reclamei. Era justo. Minha casa, aquela que deveria ter sido o palco da minha vingança triunfante, virou minha prisão. Cada cômodo guardava um pedaço da decoração de casamento abandonada às pressas. Fitas, flores murchas, cadeiras empilhadas no jardim que ninguém veio buscar. Meu celular se transformou num portal de ódio. Mensagens dos familiares que iam do "como você pôde" ao "nunca mais fale comigo". Bloqueei a maioria. As redes sociais eram ainda piores. Alguém, aposto que foi o primo André, aquele traíra, vazou a história e virou assunto nos grupos de fofoca do bairro. Noiva trancada fora do próprio casamento pela cunhada vingativa. Desativei todas as minhas contas. Isolei-me completamente. Carla, minha única amiga que ainda falava comigo, insistia que eu precisava de terapia. Você precisa entender por que fez isso, Sarah. Como se eu não soubesse. Fiz porque eles mereciam. Só não esperava que outras pessoas inocentes, acabassem pagando também. As noites eram as piores. Sozinha com meus pensamentos, tentava justificar minhas ações. Eles me traíram primeiro. Ninguém se importou com a minha dor. Era justo eles provarem do próprio veneno. Mas os argumentos soavam vazios agora. Olhava fotos antigas de quando éramos uma família feliz. Antes das traições, antes da doença da mamãe, antes de eu me transformar em alguém que não reconhecia mais no espelho. Quando foi que cruzei aquela linha? Quando deixei a mágoa consumir tudo de bom que havia em mim? Foi numa dessas noites de insônia que o Sr. Oliveira bateu à minha porta. Eram quase 11, e ele estava ali, com uma garrafa de vinho e 2 taças. Achei que podia estar precisando de companhia, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo visitar uma pária social no meio da noite. Sentamos na varanda, bebendo em silêncio por um tempo. Sabe, ele começou finalmente, há 40 anos, peguei minha esposa na cama com meu irmão. Quase engasguei com o vinho. O que o senhor fez? Comprei uma passagem só de ida para Manaus, mudei de nome e nunca mais falei com nenhum dos dois. Ele sorriu com tristeza. Passei 20 anos me escondendo antes de perceber que o único prisioneiro era eu mesmo. O casamento de Mark e Rebecca aconteceu num domingo ensolarado, 3 meses depois do desastre. Soube por acaso, ouvindo minha vizinha comentar com o entregador de água.
No parque da aclimação, algo bem simples. Simples. Não era exatamente o que eles tinham planejado originalmente. Nada de festa grandiosa, vestido caríssimo, buffet francês. Por impulso, peguei o carro e dirigi até lá. Não ia estragar nada dessa vez, juro. Só precisava ver, entender, talvez encontrar algum tipo de fechamento para toda essa história. Estacionei longe e fiquei observando de trás de uma árvore grande, me sentindo patética como uma adolescente stalkeando o ex no Instagram. A cerimônia era realmente simples. Umas 50 pessoas, cadeiras de madeira organizadas num semicírculo, flores silvestres em vasos rústicos. Rebecca estava linda num vestido marfim muito mais simples que o original, cabelo preso num coque baixo. Mark parecia nervoso, ajeitando os óculos a cada 10 segundos, como sempre fazia quando estava ansioso. Mamãe estava lá, numa cadeira de rodas. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos meses. James ao lado dela, atento a cada movimento. Os votos deles me pegaram de surpresa. Não eram aquelas promessas genéricas de amar, respeitar e ser fiel. Mark falou sobre recomeços, sobre aprender com os erros, sobre construir algo novo do zero. Rebecca prometeu honestidade acima de tudo, mesmo quando a verdade doesse. Era como se estivessem reconhecendo o começo problemático da relação deles, sem tentar romantizar a traição. Para minha surpresa, senti as lágrimas escorrendo. Não de raiva ou ressentimento, mas de algo que não conseguia nomear ainda. Alívio, talvez? A sensação de que talvez, só talvez, eles realmente se amassem de verdade. Estava tão absorta assistindo à cerimônia que não percebi Carlos, amigo de faculdade do Mark e meu, se aproximando. Sabia que era você, ele disse, me dando um susto. Relaxa, não vou te dedurar. Ficamos lado a lado, observando o casal trocar alianças. Por que veio? Ele perguntou depois de um tempo. Honestamente, nem eu sei, respondi. Quando a cerimônia acabou e as pessoas começaram a se dispersar para a pequena recepção, decidi que era hora de ir. Você podia ficar, ofereceu Carlos. Eles não te odeiam tanto quanto você imagina. Balancei a cabeça. Hoje não, mas talvez um dia. Voltei para o carro com uma certeza. Tinha perdido mais que um noivo nessa história. Tinha perdido uma família inteira. E era hora de começar a reconstruir os destroços que eu mesma criei. Então, Sarah, o que te traz aqui hoje? A terapeuta, doutora Paula, era mais jovem do que eu esperava. Cabelo cacheado preso num rabo frouxo, óculos de armação vermelha, nenhum jaleco branco intimidador. O consultório tinha plantas demais e uma poltrona confortável demais, como se ela quisesse compensar o desconforto das conversas que aconteciam ali. Minha amiga Carla insistiu. Respondi, me sentindo idiota por estar ali. Eu meio que estraguei a vida de todo mundo. Ela esperou que eu continuasse. Respirei fundo e desembuchei toda a história. O casamento cancelado, a traição, minha vingança, o infarto da minha mãe. Era a primeira vez que contava tudo em voz alta, sem omitir as partes que me faziam parecer a vilã. As primeiras sessões foram um inferno. Eu resistia, minimizava, jogava a culpa nos outros. Eles começaram! Eles me traíram primeiro! Parecia uma criança birrenta e sabia disso, mas não conseguia evitar. Doutora Paula só ouvia, fazendo anotações ocasionais. Na quarta sessão, ela finalmente disse: Sarah, existe uma diferença entre remorso e arrependimento genuíno. Remorso é lamentar ter sido pega. Arrependimento é lamentar o ato em si. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu estava cheia de remorso pelas consequências. Minha mãe no hospital, meu irmão me olhando com decepção. Mas arrependida do ato? Não tinha certeza ainda. Foi na sexta sessão que desmoronei de vez. Doutora Paula pediu para eu escrever uma carta para cada pessoa que machuquei. Cartas que nunca serão enviadas, explicou. É só para você organizar seus sentimentos. Comecei pela mais fácil. Mark.
Escrevi sobre como sua traição me destruiu, mas como também reconhecia que nosso relacionamento já não era perfeito antes. Depois, Rebecca, admitindo que parte do meu ódio vinha da inveja de como ela sempre parecia conseguir tudo facilmente. A carta para o meu irmão doeu mais, e a da minha mãe nem consegui terminar. Chorei como uma criança, soluçando tanto que mal conseguia respirar. É um começo, disse doutora Paula, me passando mais um lenço. O pior foi quando ela pediu para eu escrever uma carta para mim mesma, do passado. Querida Sarah, de 6 meses atrás. Percebi então que não era só os outros que eu precisava perdoar. Precisava perdoar a mim mesma também. Não por ter sentido raiva. A raiva era mais que justificada. Mas por ter deixado essa raiva tomar o controle, por ter machucado pessoas que amava na tentativa desesperada de fazer outros sentirem minha dor. Vingança é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Doutora Paula disse quando mostrei a carta. Era exatamente o que eu tinha feito. Me envenenado tentando destruir os outros. E quase tinha funcionado. Quase tinha me destruído por completo. A saúde da minha mãe piorava a cada semana. O câncer tinha se espalhado, e os médicos já falavam em cuidados paliativos, não em cura. Mesmo contra a vontade do James, comecei a visitá-la regularmente. No começo, ela mal falava comigo. Só respondia com monossílabos às minhas tentativas de conversa. Eu levava revistas, flores, contava sobre meu dia, mesmo que meus dias fossem basicamente ir da casa para a terapia e da terapia para casa. Era estranho esse novo normal. Eu, a filha problema, tentando consertar o que tinha quebrado, enquanto ela, que sempre foi a forte da família, definhava um pouco mais a cada visita. Por que você fez aquilo, Sarah? Ela perguntou numa tarde, depois de quase um mês de visitas silenciosas. Não tentei me justificar, nem minimizar. Estava com tanta raiva, mãe, tanta dor. Queria que eles sentissem pelo menos um pouco do que eu senti. Ela ficou quieta por um tempo, os olhos fechados. Pensei que tinha dormido. Sabia que seu pai me traiu uma vez? Disse de repente, me pegando completamente desprevenida. Com minha melhor amiga. Fiquei sabendo no dia do velório dele. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei, nunca suspeitei. Meus pais pareciam ter o casamento perfeito. Como superou isso? Não superei. Ela respondeu simplesmente. Escolhi não deixar que isso manchasse tudo de bom que tivemos. Escolhi perdoar um homem que não podia mais pedir perdão. Decidi vender a casa. Tinha muitas memórias ruins ali agora, e francamente, era grande demais para uma pessoa só. O corretor ficou todo animado. Localização privilegiada, arquitetura clássica, quintal espaçoso. Mas eu só conseguia ver o cenário do meu maior erro. Enquanto esvaziava os armários, encontrei coisas do meu casamento cancelado. O convite teste que nunca virou convite oficial. Amostras de tecido para as mesas. A caixa com o vestido que nunca usei. Sentei no chão do closet e chorei abraçada àquele vestido caríssimo. Não pelo casamento que não aconteceu. Já nem conseguia imaginar uma vida com Mark agora. Mas pela pessoa que eu era antes de toda essa confusão. Pela inocência perdida. Escrevi cartas de desculpas, não aquelas que a terapeuta mandou, mas de verdade para enviar. Pras tias, pros primos, pros amigos em comum que tinha afastado com minhas ações. Algumas pessoas responderam, outras não. Tia Lúcia me ligou chorando. Primo André mandou um emoji de joinha, o que era bem a cara dele. Fiz questão de doar parte do dinheiro da venda da casa para instituições que a minha mãe sempre apoiou. Não precisa fazer isso, Sarah, ela disse quando contei. Mas precisava sim. Era um começo. Uma forma de mostrar que estava tentando ser uma pessoa melhor. Não pela aprovação dos outros, mas porque não aguentava mais ser a pessoa que tinha me tornado. A pessoa capaz daquela vingança destrutiva. Minha mãe faleceu numa madrugada de quinta-feira. Não estava lá quando aconteceu. James tinha ficado com ela naquela noite. Ele me ligou às 5 da manhã, a voz embargada. Ela se foi, Sarah.
dormindo, sem dor. O enterro foi pequeno, só família e amigos próximos. Fiquei num canto afastado, respeitando o luto dos outros, sabendo que minha presença ainda causava desconforto. Mark e Rebecca vieram, ela com uma barriga de 4 meses de gravidez que não tentava esconder. Trocamos olhares de longe, acenos de cabeça. Não era perdão, mas era civilidade. Já era alguma coisa. Meu novo apartamento era 1/3 do tamanho da casa antiga. Um quarto, sala pequena, varanda onde mal cabia uma cadeira. Mas era meu, e não tinha fantasmas. Bem, menos fantasmas. James apareceu lá uma semana depois do enterro, trazendo uma caixa de papelão. Algumas coisas da mamãe que achei que você ia querer, explicou, parado desconfortavelmente na porta. Convidei-o para entrar, ofereci café. Para minha surpresa, ele aceitou. Conversamos sobre trivialidades primeiro. O tempo, o trânsito, o novo trabalho que eu tinha conseguido numa revista de arquitetura. Então, ele soltou a bomba. Rebecca está grávida. Como se eu não tivesse notado no enterro. É uma menina. Vão chamar Helena, como a mamãe. Sarah... James começou, girando a xícara de café entre as mãos. Rebecca quer conversar com você. Engasguei, quase derrubando minha própria xícara. Comigo? Por quê? Ele deu de ombros. Não sei ao certo. Algo sobre a bebê, sobre família. Acho que ela quer que você conheça sua sobrinha quando nascer. Uma avalanche de emoções me atingiu. Medo, esperança, culpa, um pouquinho de raiva ainda. Sou humana, afinal. Você acha que devo? Perguntei sem saber o que esperar. Acho, ele respondeu depois de um longo silêncio. Não pelo Mark, nem pela Rebecca, nem por mim, mas por você. E pela nossa mãe, que nunca desistiu de acreditar que um dia seríamos uma família de novo, de alguma forma. Na mesa de centro da minha sala minúscula, tem um vaso com uma planta que o Sr. Oliveira me deu. Uma begônia pequena, que quase morreu nas primeiras semanas porque eu esquecia de regar. Mas resistiu. Cresceu. Agora tem folhas novas, ainda frágeis, mas vivas. Às vezes, olhando para ela, penso no preço que paguei pela minha vingança. Perdi meu noivo. Que sejamos honestos, não era o homem que pensei que fosse. Perdi amigos. Perdi a confiança da minha família. E o tempo precioso que poderia ter tido com minha mãe nos seus últimos meses. Mas ganhei algo também, no meio de tanta perda. A chance de conhecer a mim mesma de verdade. A chance de escolher quem quero ser daqui para frente. E talvez, só talvez, a chance de reconstruir algo das cinzas que eu mesma criei. Não o mesmo de antes. Isso seria impossível. Mas algo novo. Algo melhor, talvez. Fico olhando para o celular, para o número da Rebecca que James me passou. Amanhã, penso. Amanhã vou ligar para ela. Hoje ainda estou juntando coragem, ainda estou me preparando para esse novo começo. Porque no fim, é isso que aprendi da forma mais difícil. A vingança tem realmente um preço alto demais. E às vezes, perdoar os outros e a nós mesmos é o único caminho para a liberdade de verdade. Então é isso. Minha história nua e crua, sem floreios nem desculpas. Uma vingança que saiu mais cara do que eu poderia imaginar. Olhando para trás agora, com a begônia do Sr. Oliveira finalmente florescendo na minha janela, ainda me pergunto se teria feito diferente sabendo o que sei hoje. Mas e você, que acompanhou essa confusão toda até aqui? O que teria feito no meu lugar? Teria engolido a traição e seguido em frente como todo mundo queria que eu fizesse? Ou teria também planejado alguma vingança? Talvez não tão drástica quanto trancar todo mundo para fora no dia do casamento, mas alguma coisa para mostrar que não se pode simplesmente passar por cima dos sentimentos dos outros sem consequências.